Altura, altura de voz normal, né? Não precisa alterar, tá normal, direitinho, ele pega normal aí. Tá bom. Olá, meus amigos, minhas amigas, do podcast Penal. Hoje nós estamos excepcionalmente vivendo um momento diferente. Mas creio que todos que estão acompanhando este podcast haverão de ser contemplados com um momento muito especial. É que está conosco aqui uma das figuras proeminentes desse estado da Paraíba. Um advogado criminalista dos mais qualificados, não somente na Paraíba, mas digo com absoluta tranquilidade no Nordeste e no Brasil. Ele que é professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal, secretário executivo da Controladoria Geral do Estado da Paraíba, foi juiz do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e também membro da Academia de Letras e Artes de Patos. Só poderia ser essa figura notável de cidadão, de amigo, Breno Vanderlei. Prazer, Breno, estar com você aqui. Fez, obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, principalmente em sua companhia, porque você é para mim uma referência como advogado, como cidadão e como advogado do Tribunal do Júri e orador que é. Então, para mim, eu estando com você me sinto em casa e me sinto à vontade também pela admiração que lhe tenho. Breno, nascido em Patos mesmo? Nascido em Patos, em maio de 1973. Maio de 1973. E lá estudei a vida toda, concluí o curso de Direito na cidade de Souza, na Universidade Federal da Paraíba, e depois vim até Campina Grande, onde concluí aqui o meu doutorado em Sociologia. Permaneci aqui como professor na Unifacisa e em outras universidades aqui em Campina Grande, exemplo também da São Francisco. Faço essas perguntas quase que desnecessariamente, porque sei bem que a comunidade de Campina Grande, comunidade também do Sertão, conhece bem demais. Mas, sobretudo, para as novas gerações, é importante dizer, Breno, o estudo, ele parece que nos dá as ferramentas necessárias para que possamos abrir horizontes e fazer descobertas em nós mesmos, às vezes excepcionais. Por exemplo, quando eu estudava direito, eu tinha uma fixação, Breno, em direito do trabalho. E eu me imaginava vivendo essa experiência de advogado trabalhista, que é uma experiência fascinante, você lutar com esse componente da vida social que é o trabalho. E tomei a decisão. Você, advogado trabalhista. Ora, veja só. O direito penal me pegou de surpresa e foi me arrastando, me levando, e eu nunca mais saí de lá. E de frustrado advogado trabalhista, transformei-me num entusiasmado advogado criminalista. Vou dizer as razões breves, e são duas. A primeira porque compreendi que a dimensão da liberdade e a luta pelas liberdades, ela é inigualável. Nada se compara a isto. E a segunda, pelo multifacetado mundo que é o do direito criminal. A gente vai da história à sociologia, da medicina à engenharia. Percorremos todos os campos do conhecimento nesse quadrado chamado direito penal e direito processual penal. E tenho a impressão que você deve ter tido a felicidade de já ouvir tantas vezes o valor que os seus alunos descobrem. Que, por exemplo, assistindo a esse nosso encontro, há uma aluna sua que é absolutamente encantada com as suas aulas, porque elas não são apenas aulas de direito, mas são aulas de cultura. E o direito é necessariamente cultura. Sobretudo se a gente pensa o direito dentro de uma visão filosófica, como, por exemplo, do tridimensionalismo hegeliano,
em que, fazendo oposição ao formalismo, violenta oposição ao formalismo, traz para a experiência cultural do nosso meio a ideia de que o direito ele obedece a 3 dimensões: a dimensão do fato, a dimensão do valor e a dimensão da norma. Essas palavras introdutórias para ouvi-lo, como todos nós queremos ouvi-lo, e adiante, especialmente, sobre o Tribunal do Júri. Félix, a minha experiência como advogado, mas sobretudo, primeiro, minha experiência acadêmica como estudante de direito, foi justamente voltada desde o início do curso à área criminal. Antes de estudar direito, eu já pensava em ser advogado criminalista, né? E me encantei, porque antes de pensar em ser advogado, eu pensava em ser médico. Médico de crianças, né? Pediatra. Mas depois pensei melhor, tive a oportunidade de participar como ouvinte de alguns júris na cidade de Patos e me encantei pelo Tribunal do Júri, por aquelas defesas que existiam ali, apaixonadas pelos advogados, que os advogados faziam, e também as acusações apaixonadas que os promotores faziam, e decidi que eu queria aquilo para mim. E foi aí que decidi estudar direito, e já desde o primeiro período, já voltado e já lendo um pouco sobre direito penal, até concluir o curso e ingressar de vez nessa área, né, como advogado criminalista. E realmente é uma luta constante pela liberdade, uma luta difícil porque nós vamos encontrar vários percalços, desde as incompreensões daqueles que não compreendem o que é a função de um advogado criminalista, aqueles que passam a confundir o advogado criminalista com o próprio criminoso. Então a gente passa por esses percalços, mas sempre de cabeça erguida e sempre procurando demonstrar que nós estamos ali desempenhando uma função importante para o direito, para a sociedade e, sobretudo, para quem precisa, principalmente no Tribunal do Júri, levar até lá suas razões. Então, muitos criticam o Tribunal do Júri, porque não compreendem que ali é um local, o júri é um lugar onde se está julgando um drama humano. Talvez os piores dos dramas humanos, que são os dramas em que são envolvidos conflitos. Conflitos sérios, né? Conflitos que não puderam se resolver de forma amigável. E ali nós nos colocamos como advogado para levar naquele Tribunal do Júri as razões dos clientes que nós temos. O que levou aquelas pessoas ao cometimento do crime? Os crimes voltados para a vida. Infanticídio, aborto, homicídios, né? Participação em suicídio. Então, os crimes dolosos contra a vida, tanto consumados como tentados. E por aí nós já sabemos que todo crime contra a vida é necessariamente um drama humano. Então, é inserido nesse contexto que nós passamos, então, a atuar ali como advogado criminalista, procurando entender as razões que essas pessoas tiveram para cometer esses atos, muitas vezes impensados, muitas vezes por conta dos arroubos das próprias vinganças ou dos amores, né? Inclusive eu cheguei um dia desse a conversar com um advogado pernambucano, que inclusive vou convidá-lo para fazer conosco um momento como esse, que é o advogado Dudu Moraes, lá de Pernambuco, do Vale do Pajeú, que é um grande poeta e um grande entusiasta do Tribunal do Júri. E numa conversa ele me pediu um mote para desenvolver uma poesia sobre o Tribunal do Júri. E eu disse: defendi muitos homens que mataram por vingança, por ódio e por amor. E a partir daí ele desenvolveu uma poesia belíssima e nós teremos a oportunidade de encontrar com ele aqui depois. Então é a partir disso. Certamente. Breno, eu considero essas suas palavras iniciais chamando a atenção para os nossos colegas alunos que nos acompanham, também para aqueles advogados que querem militar,
no tribunal do júri. Que esse seu introito é muito mais do que um palavreado. Esse seu introito é uma lição de por que ser advogado do tribunal do júri. E esse toque sobre a liberdade e essa notícia poética anunciada no mote ao nosso colega poeta que vai estar conosco aqui nesses dias. Me parece que faz uma síntese perfeita e separa bem as coisas. Não é? Já defendi quem matou por ódio, por amor, por vingança, enfim. As razões da morte, elas são imensas, mas elas transcendem a mão do advogado. Eu tenho certeza absoluta que se pudéssemos voltar o relógio, fosse essa a propriedade que tivessem os advogados criminais, nós todos seríamos muito mais relojoeiros do que propriamente advogados. Nós viveríamos voltando os ponteiros para que nós, advogados, arrancássemos, em qualquer circunstância, em legítima defesa ou fora dela, arrancássemos a arma da mão daquele camarada e disse, senta aqui, respira comigo aqui, vamos conversar e vamos ver como iremos caminhar. Então não se choquem os alunos com o que eu vou dizer. Não tenham qualquer reserva ou inibição em assumir uma causa criminal, por mais drástica que pareça. Por uma razão muito simples. No biombo do crime está um homem, está um ser humano, um homem ou mulher. No biombo do crime está alguém que, no seu silêncio, sofre na opressão por estar submetido ao julgo da ação penal. E é esse homem que nós vamos defender. Nós não defendemos crime. Advogado nenhum defende crime. É o que eu digo. Se tivéssemos a oportunidade de ser os relojoeiros da vida, nós vivíamos de atrasar relógio para que o crime não acontecesse. Portanto, os alunos que estão nos ouvindo, fiquem absolutamente tranquilos. Se a vocação existe em vocês, partam com ela com absoluta firmeza e tranquilidade, que vocês estarão vivendo o mundo fascinante do direito penal e processual penal. Mas vamos conversar um pouco sobre a importância do júri. Eu prefiro, nessa nossa conversa aqui, excluir agora de origem do júri, porque é uma coisa extremamente complexa e que terminam alguns se perdendo em algumas teorias que são meramente retóricas, outras têm um certo fundo histórico, mas não é o caso agora de pensar na história do júri, nem na história do júri do Brasil. Se houver alguma remissão a isso aí, a gente faremos dentro do contexto que estamos conversando. Pessoal, que é importante, Brené, a gente falarmos um pouco aqui, eu e você, sobre a importância do júri. E eu vou dar o toque de provocação. Imagine-se a sociedade sem o júri. Imagine-se o juiz com a sua toga, apressado para resolver os casos. Não, doutor juiz, espera aí um minutinho que eu quero dizer ao senhor o que é que aconteceu na alma desse camarada para poder ter feito isso. Meu filho, que alma coisa nenhuma. Alma é negócio para mesa de espírito, é coisa para... eu estou querendo ver aqui a lei, o que é que a lei diz. Então aí ficamos e ficaríamos nós, do júri, na dimensão estrita do positivismo jurídico. Isso. Uma espécie de sombra kelseniana, discutindo o caso. Os alunos estudaram isso, estão entendendo perfeitamente o que estou dizendo, estou me referindo a Hans Kelsen, o pai da teoria positiva do direito. O direito é norma. Matou, né? Matou, deixa que eu estou apressado e preciso logo dar a sentença aqui, e uma boa sentença, e fim. E quem o viria
as cordas do coração de quem estava sendo julgado. Deixe-me dizer o que aconteceu e por que eu fiz isso. Breno, eu assisto a um caso rumoroso. 11 tiros, uma vida perdida e um homicídio de réu confesso, dizendo que não queria ter feito aquilo, porque a sinfonia que ouvia de uma mulher o levou crescentemente a um desfecho que ele próprio não queria. Quem vai ouvir? Só a sociedade. Somente a sociedade tem a paciência necessária com o seu semelhante. E uma sociedade, como dissemos, para fazer essa provocação a você, sem o tribunal do júri, ela padeceria na limitação, no mundo estreito do direito meramente positivo. Félix, eu gosto de um termo que é bem usado por uns, pouco usado por outros. Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Essa palavra popular é importantíssima. Para se entender que, como eu acabei de dizer, o júri julga dramas humanos. E quem vai entender ou compreender esses dramas não é necessariamente um magistrado que está togado ali. Quem tem uma maior amplitude, uma consciência mais aberta para compreender os dramas ou os acontecimentos da sociedade, são aqueles que estão vivendo em sociedade. Eu costumo dizer sempre, muitas vezes, há juízes, não são todos, que são magistrados de gabinete. Perfeito. Do trabalho para casa. Devotos, devocionados ao direito, devocionados ao trabalho. Mas esquecem uma questão muito importante. Viver, conhecer essa sociedade que nós temos. Como é que eu posso conceber muitas vezes um magistrado da vara de família? Ele julga pensão de alimentos, ele decreta nas suas decisões quanto alguém vai pagar de alimentos, mas ele nunca fez uma feira na vida. De onde vem esse conhecimento dele, ou que balizas ele tem para, portanto, dizer quanto se deve pagar em alimentos? Isso é um comparativo que eu faço para o tribunal do júri, né? O juiz, que muitas vezes não anda em um ônibus, não pega o coletivo como tantas pessoas em sociedade pesam. Teria ele a compreensão de saber o que acontece dentro de um coletivo às 6 horas da tarde, no horário em que todo mundo está saindo do emprego e outros indo para o emprego, naqueles ônibus cheios, e ali, de repente, pode acontecer um crime. Teria ele a compreensão ou a dimensão do que é estar dentro de um ônibus daquele às 6 horas da tarde, com a quantidade imensa de pessoas que estão ali? Não. Mas as pessoas que estão ali, sim. Ou seja, por isso que o Tribunal do Júri é criado e pensado para tirar 7 pessoas do meio do povo, trazer essas pessoas a um tribunal, para que elas possam, conforme a sua consciência e conforme a sua vivência no meio social, ter condições de compreender o que realmente se passou com relação àquela pessoa que está sendo julgada ali. Esse é o Tribunal do Júri Popular. Essa é a intenção do júri. O júri não precisa trazer para ali 7 pessoas com curso superior. O júri precisa, e essa é a essência dele, trazer para ali 7 pessoas de várias formações, alguns até sem muita formação, mas que tenham condições de compreender os dramas humanos que são levados até ali. Essa é a grande essência do júri. Então, eu às vezes brinco com meus alunos e digo, quando eu vou ao tribunal do júri e chega o momento de sortear os jurados, se eu souber que o jurado é um estudante de direito, eu recuso. Mas por que o senhor recusa, professor? Eu disse, eu recuso porque o estudante de direito acha que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem condições de julgar aquela causa. É verdade.
não é? Está muito, Muito, né? tá muito acima, está ele muito tá muito distante acima do que se dessas quer ali, coisas né? do povo, do coração do povo, da sensibilidade popular. Isso. Então, e quem é que o senhor escolhe para o júri? Eu olho para o júri. E quando se sorteia um jurado e eu vejo que é uma pessoa madura, é esse que eu quero. Se é mulher ou se é homem, mas é esse que eu quero, porque eu sei que ele já viveu. Ele já viu muita coisa. Ele tem condições de ir para ali e levar para ali o entendimento de mundo dele. Ele não vai precisar dar uma sentença em conformidade com a lei. Ele vai dar uma sentença em conformidade com os fatos. Perfeito. Se aquela pessoa que está ali, se fosse eu no lugar dele, eu teria agido dessa forma. Esse é o grande pensamento do júri. Perfeitamente. Importante porque essa característica do júri de ser fonte de reflexão. O fato, ele não fica flutuando no salão do júri. Ele está ligado às palavras. Precisa ser visto diante das palavras do acusador, mas do advogado também. E quando a gente senta lá, entre os 7, a primeira coisa que devemos dizer é: Deus me livre de julgamento antecipado. Exato. Vou contar uma história aqui, rapidinha. Meu filho, Fernando, nosso colega advogado, criminalista também. Grande criminalista. Fernando, uma fase que foi chamado, era estudante ainda, foi chamado para o tribunal do júri. E chegou lá, entre outros colegas, uma jovem sentou-se ao lado dele e, de repente, não mais que de repente, surge a figura a ser julgada. Sujeito forte, corpulento, com aquela roupa extravagantemente deselegante do presídio. Em outras palavras, maltrapilho. Né? Não chega com a dignidade, que o princípio da dignidade humana obrigaria a ser assim. E tinha uma característica. Passava a máquina, era pelada. A cabeça dele era completamente raspada. E na extensão da cabeça, tanto para o posterior como o anterior, para as laterais também, tatuagens. Então, na verdade, aproximava-se uma figura monstruosa dali. E a moça que estava ao lado dele, quando viu o réu a ser julgado, bateu-lhe com o cotovelo e disse: mas olha a figura, olha só a espécie que está vindo para cá, Ser humano igualzinho a ela, talvez em algumas coisas até melhor do que ela, mas ela já julgou ali, o sujeito já foi julgado, está julgado, resultado, pela aparência física. Pela aparência física, já julgado pela aparência física. Imagine julgado por outras aparências, julgado pela fake news argumentativa, que muitas vezes é posta, jogada no plenário, né, para iludir o olhar do jurado. Mas o cidadão, então, o Ministério Público começa: doutor juiz, quer dizer, Vossa Excelência, aos senhores jurados, que examinei os autos, já venho examinando há muito tempo, e não estou encontrando o terreno fértil e nele os elementos de que preciso para formalizar minha acusação. Por isso venho pedir a absolvição do réu. Ora, que situação ficou a senhora, que julgou antes, né? E o próprio órgão do Ministério Público, o dono da ação penal, o dominus litis, diz: eu não vou pedir a condenação desse sujeito porque não encontrei. Lá fiquei até o fim estudando, examinando, tal, vendo se tinha alguma coisa, se podia concretizar alguma linha de argumentação razoável. Ainda pairava dúvidas, e a dúvida tem que ser tirada aqui. E a essa altura, para que o jurado, a quem compete dirimir essa dúvida, não contem com meu apoio condenatório. Estou pedindo a absolvição do réu. Então, essa preocupação com o julgamento antecipado, ela é muito séria. Como é muito sério também, meu caro colega Breno, e já passando
para ouvi-lo, os escândalos de imprensa. Isso. Quando nós temos que levar ao tribunal do júri dois processos, o processo real e o processo das ruas. Né? Aquilo que a imprensa informou, muitas vezes mal, em que a visão que se tem daquele réu que está sendo levado ali já é uma visão pré-formada e muitas vezes deturpada. E aí, como advogado, nós teremos dois trabalhos. Primeiro, desmanchar o processo da rua e trazer para os jurados o processo real, onde muitas vezes não existe nada daquilo que foi noticiado pela imprensa, por alguns órgãos de comunicação. Exatamente. São aspectos que peço aos estudantes que observem bem quais são. Já tivemos aqui o introito, a advocacia do júri, o fortalecimento e o cerco luminoso da vocação jurídica. Agora temos que ver os problemas que envolvem o tribunal do júri dentro da perspectiva da sua importância e da necessidade da defesa, não, como diz o professor Breno, das defesas do réu. Das defesas do réu. Eu lembrar, com relação a isso, a esse pré-julgamento que existe, eu também vou contar uma história que é um exemplo mais ou menos como esse seu. E não está no júri, mas numa sala de aula. Um aluno só chegava para minhas aulas atrasado. Mas era muito atrasado, era do meio da aula para frente. E na prova, a primeira prova que aconteceu, ele tirou um 4. Mas chegou atrasado também para a prova. E continuou atrasando. Na segunda prova, quando todo mundo entregou a segunda prova, ele entregou também e saiu. E eu fiquei comentando com alguns alunos que estavam ali. Eu disse, esse rapaz, ele só chega atrasado nas minhas aulas, quase no final da aula. E aí uma aluna disse, mas o senhor sabe por que ele não chega atrasado? Porque ele só chega atrasado? Eu disse, me parece que se chama irresponsabilidade o nome disso. Ela disse, mas não é não, professor. Pelo contrário, ele chega atrasado pela responsabilidade. Eu disse, mas pela responsabilidade como? Ele mora sozinho com a mãe. A mãe tem Alzheimer. E ele só vem para a aula depois que dá o jantar da mãe e uma vizinha chega para ficar com a mãe dele. E veja, Félix, eu julguei o rapaz, né? Eu lancei sobre ele um olhar de preconceito, eu fiz um pré-julgamento. Então é isso que a gente deve entender. No tribunal do júri, se deve chegar de espírito aberto para julgar, para não cometer aquilo que eu estava cometendo contra aquele aluno, né? Chamando de irresponsável aquele que era responsável demais. Né? Interessante. Também para os alunos, mais outra aula aqui do professor Breno. Tribunal do júri, discurso do júri, é também contação de histórias. Isso. É também contação de histórias. Mas não é contação de histórias festiva, por diletantismo intelectual, não. É contação de histórias para levar à compreensão de determinados fatos que são necessários para poder se julgar bem, julgar com justiça. Contar a história com uma expressão didática. Como expressão didática, perfeitamente. Eu também aproveito e vou contar uma brevemente aqui. Ia com minha esposa e no sinal vem um sujeito maltrapilho, aparência. Hoje nós paramos em sinais assustados. Isso. Ninguém sabe se alguém que se aproxima é um assalto, o que é que é. Sujeito com aparência horrível, aproxima-se de mim e diz, doutor Félix, dê-me um dinheirinho. Eu então não tive conversa com o doutor Félix, ou seja, alguém que me conhecia, talvez maior obrigação da caridade, embora não precisasse disso. Ela devesse ser essencialmente anônima. Mas eu, como sou falível, sou cheio de defeitos, essa coisa toda, não relutei em pegar um dinheirinho e entregar ao cidadão. Mas entreguei sob a seguinte legenda dessa cena. Tome aqui.
Não vá beber com esse dinheiro. Leve para casa, compre isso para a família, compre aquilo outro, tal. Minha esposa estava ao lado, bateu no meu braço e fez. E eu então parei e continuei. Ela chegou e disse, não faça isso. Não dê o seu gesto de respeito ao próximo, de caridade, sob condição nenhuma. Se ele utilizar esse seu dinheiro todo para beber ou para droga, que eu disse a ele também, olha, não vá tomar droga por aí. Esse não é um problema seu. Exato. O seu terminou antes. Então são essas coisas. Se ele mentiu, a consciência é dele. Consciência dele. O mal não está em você. Então veja como isso fala a respeito dos julgamentos que fazemos e do julgamento que os jurados fazem. Isso. Não se pode julgar por aparência, não se pode julgar simplesmente pelo fato cometido. Tem que se julgar pelo contexto inteiro, ouvindo a acusação e ouvindo a defesa. E a própria lei diz um pouco disso no momento em que proíbe que o réu seja levado a julgamento de algemas. Perfeito, perfeitamente. E uma questão da lei, Fera, que a lei não fala, por exemplo, essas roupas do presídio que se leva, aquela roupa que se leva quando o réu vai para o julgamento com a roupa do presídio, aquilo é algo que traz para os jurados uma imagem negativa do réu. Perfeito. Daí a necessidade do próprio advogado solicitar ao magistrado que permita que o réu participe de seu julgamento com dignidade, com as roupas civis dele. Perfeitamente. Para evitar justamente, porque se a lei proíbe que um réu vá a julgamento de algemas, é porque, pelo entendimento da lei, ela não quer que exista ali uma discriminação contra aquela pessoa. E essa discriminação, talvez maior do que a da algema, seja justamente das vestimentas que ele está usando ali. Eu acho que é um hábito que os advogados do júri que estão nos assistindo, os colegas, que nós não estamos aqui ensinando Padre Nosso a vigário, absolutamente não, estamos trocando ideias aqui, peticionem ao magistrado com antecedência, não deixe para fazer na hora do júri, não. Se ele negar, isso é assunto para outro ponto. Mas é importante pedir que se preserve a dignidade. Chegam às vezes com roupas sujas, eu já vi, isso aconteceu algumas vezes. Uma roupa que é própria para o presídio e não para se apresentar no julgamento. Não para se apresentar diante de um julgamento. Perfeitamente, que é um ato solene, é um ato de Estado. E precisa, naturalmente, obedecer a certos requisitos. E no momento que falamos de importância do júri, emitimos as nossas opiniões, o fato é sério. O ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, há poucos dias atrás, andou dizendo, vejam só, colegas estudantes e advogados, que o júri é uma instituição morta, não serve para nada. Conclamando as mulheres, inclusive, para que se rebelassem congressualmente, a partir da Câmara dos Deputados, para apresentar, eu não sei se ele queria uma emenda, parece que era uma emenda, o que ele queria, disse alguma asneira nesse sentido, e porque o júri é cláusula pétrea. É cláusula pétrea. Outra Constituição é quem muda, né? Enquanto não houver, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas ele disse que não, que cláusula pétrea é a plenitude de direito. Isso. Como se o júri não escrevesse necessariamente a plenitude de direito, que é o julgamento pelos seus pares. E então que as mulheres se rebelassem porque o tribunal do júri estava absolvendo todos os casos de feminicídio, ou a maioria dos casos de feminicídio. É um verdadeiro absurdo isso. Até porque nós sabemos que não é verdade. Não é verdade. Confessa, inclusive, um trágico desconhecimento do eminente ministro, com suas qualidades, que são louváveis, mas ingressou num campo que desconhece, que não tem sensibilidade para conhecê-lo, não é? E está aí anunciando aos quatro ventos a extinção do Tribunal do Júri. Na Paraíba,
vem de Guarabira. A voz rebelde, a voz cidadã, a voz jurídica contra isto. A subseção de Guarabira fez recentemente um encontro de advogados da Paraíba e alguns de fora, que participaram até através dos meios virtuais, levantando a voz contra, conclamando o Brasil para um movimento unitário dos advogados criminalistas no sentido de enfrentar essa história. Como é que você vê isso aí, Breno? Como é que... Eu tive a oportunidade de ver essa manifestação do ministro Toffoli e percebi, primeiro, uma manifestação sem qualquer motivação. Segundo, uma manifestação sem fundamento nenhum, nem jurídico, nem fático. Porque a razão apresentada pelo ministro de que julgamentos em caso de feminicídio estava absolvendo, isso não é verdade. Nós que advogamos na área criminal sabemos que pelo contrário. Pelo contrário. Está havendo uma mobilização, uma movimentação muito grande pelas condenações daqueles que cometem crime contra a mulher. Pois é. E isso vem justamente de movimentos feministas, vem também de movimentos de direitos humanos. Quantos aí, né? E são movimentos legítimos. Legítimos, né? Perfeito. Nós temos, às vezes as pessoas acham, e isso é uma visão muito equivocada, eu vou dizer aqui, que o advogado criminalista tem o dever de passar a mão em cabeça de bandido, que nós sabemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A defesa que o advogado faz é uma defesa técnica, dentro de critérios de possibilidade. Né? Ou seja, nem sempre uma defesa é feita no tribunal do júri ou em qualquer outro processo com a intenção de absolver um réu. Nós fazemos uma defesa em critério de possibilidade. Eu já tive réus em que o crime era tão complexo, o crime era tão bárbaro, que só se dava para pedir que ele confessasse, para ter o direito à atenuante da confissão. E essa era a defesa, porque não dava para ter outro resultado. Então, essa manifestação do ministro eu achei infeliz e achei em descompasso com aquilo, com a realidade da advocacia criminal e da própria sociedade. Ora, pelo contrário, deveriam existir movimentos para ampliar o júri. Claro. Para outros toca crimes, num tema importantíssimo, e aí a gente volta um pouco para a história do júri no Brasil, Isso. que o júri começa, não, colegas estudantes, não julgando o crime doloso contra a vida, mas julgando, naquele tempo, ou naqueles tempos, os crimes de imprensa. E veja, por exemplo, hoje, a participação popular, que não era tão notada naquela época, Breno, como hoje está começando a chamar determinados crimes de responsabilidade de agentes políticos para o júri. Isso. E eu tenho um exemplo disso, velho. Você tocou num ponto importante com relação a essa questão da imprensa. Eu tenho essa posição e venho defendendo essa posição há muito tempo. Alguns delitos precisam ser revistos no ponto de vista do enquadramento processual, Isso. da solução, da aplicação da lei. Alguns delitos políticos precisam ser vistos pelo júri. Pelo Tribunal do Júri, exatamente. Pelo Tribunal do Júri. Inclusive, eu acho também que delitos eleitorais Sim. também deveriam ser. Né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre o Código de Ética do jornalista brasileiro, quando eu era professor dessa disciplina. E achei estranho e me chamou a atenção que o próprio Supremo Tribunal Federal fez com que deixasse de existir, ou julgou inconstitucional, a lei de imprensa. A lei de imprensa. E eu não vi razão, porque se você pegar a lei de imprensa que nós tínhamos, ela traz princípios anteriores que anteveram a Constituição. A lei de imprensa já previa o contraditório. A lei de imprensa já previa a ampla defesa. A lei de imprensa já previa, inclusive, o direito da pessoa se defender pelo mesmo tempo da acusação que tenha sido feita contra ela em alguma emissora de rádio ou televisão. Então eu não entendi de onde veio a inconstitucionalidade daquela lei.
alegaram que ela foi criada durante o regime militar. Militar, Mas isso, se foi a única coisa que os militares acertaram com relação à legislação, né? E aí, pouco tempo depois, o próprio Supremo Tribunal Federal se viu prejudicado por conta disso, porque muitas pessoas começaram a criticar ministros e eles não tiveram mais a lei de imprensa para se defender através dela. Verdade. Então a gente percebe Perfeitamente. isso, né? Então, crimes como esse também deveriam ser. Você vê, os Estados Unidos, nós vemos isso constantemente. Quantos crimes? Acho que a maioria, né, dos crimes dos Estados Unidos são levados ao Tribunal do Júri Popular. Perfeitamente. Tem júris constantemente, né? Corpo de jurados permanente ali. Decisões, inclusive, cíveis. Cíveis, inclusive na área civil, exatamente. Né? Pois é. Por isso Pelo aqueles menos casos é o de que vemos, indenização, né? o que vemos Casos de aí. indenização rumorosos, né? Exato. São decididos na São área civil com decididos jurados, pelos jurados. Entre jurados. Ou seja, a questão toda me parece, Breno, que passa por um fato ligado a essa ideia que nós temos de poder. Explico o que quer dizer. O júri, o que é que faz? No júri não se tira o poder do juiz. O juiz permanece ali como Presidente. presidente, tutelando todos os passos, guardando o bom andamento, cumprindo as etapas do processo de julgamento, mas dá ao jurado, ao homem do povo, algo que não é muito desejado: o poder da toga nos ombros. Só ele dirá, só ele responderá a pergunta: culpado ou inocente. É ele que vai decidir. Então isso me parece que é absurdamente preocupante em algumas cabeças que ainda se julgam herdeiras de visões totalitárias sobre o exercício do poder. Tirar do povo o direito de julgar em conformidade com sua consciência. Exatamente. Dando um beliscão lá no texto constitucional, que diz que todo o poder emana do povo. E esse é um dos mais concretos que nós vemos dessa expressão constitucional. O homem do povo, o comerciário, o operário, o funcionário público ali julgando o seu semelhante com a sua sensibilidade, né? Com as suas visões sobre o fato, mas livre para decidir e livremente julgar. Muito bem. Então, a questão agora vai para o seguinte sentido, Breno. O que é que faz? Sua experiência é indiscutível, a gente tem até orgulho de conversar com você, orgulho de ser seu amigo, orgulho de partilhar com você essa caminhada, por tudo que você já fez por esse estado da Paraíba e, sobretudo, pela advocacia, a advocacia criminal. Eu fico pensando às vezes assim: o que é que faz um Breno Vanderlei? Como é que acontece um Breno Vanderlei nesse teatro de magníficos atores do mundo jurídico paraibano? Ressai esplendorosamente um Breno Vanderlei. O que é que faz o advogado Breno Vanderlei? Félix, procuro em cada causa. Eu li uma frase uma vez que eu achei extraordinária. Duas, aliás. A primeira, sobre a advocacia criminal. Nós temos que ser como o sol, ilumina a lama sem se lamear. Então, deve haver aí uma divisão, né? Não se pode misturar o advogado com o crime, mas também não se pode, como você disse agora há pouco, né, se misturar a ação do homem simplesmente com o homem. Muitas vezes os gestos não refletem a pessoa, muitas vezes não refletem. E a segunda, aquele que não faz a sua defesa com paixão não merece o tratamento de advogado. Então a gente tem que ser advogado, a gente tem que ir ao plenário do júri ou a qualquer outra causa que não seja do júri
mas apaixonado pela defesa que faz. Apaixonado no sentido do compromisso que se deve ter com aquilo que se vai fazer, com aquela causa, com aquela pessoa e, sobretudo, com a verdade e os motivos dela. Acho que esse tipo de atitude é o que nos leva a obter bons resultados. E, obviamente, o estudo, né? Você disse aqui no início dessa nossa conversa, né? O direito penal perpassa pela medicina legal, pela sociologia, pela engenharia, né? E também alguns estudos são importantes. A filosofia, a criminologia e a vitimologia. É difícil ir a um tribunal do júri para não se levar em consideração a vitimologia, ou seja, até que ponto aquela vítima cavou sua posição de vítima. Acho que isso é sempre algo importante. Eu digo aos meus alunos, às vezes eu tive a oportunidade de estar no tribunal do júri e começo a fazer algumas reflexões sobre o ato da vítima. E o Ministério Público sempre se revolta, né? A vítima não está em julgamento. Agora, desculpe, mas a vítima está em julgamento, sim. Basta que o senhor leia o artigo 59 do Código Penal. Quando o juiz vai aplicar a pena, ele vai levar em consideração o quê? Os motivos do crime e o comportamento da vítima. Então, a própria lei diz que sim, é explícito. Está dito claramente, o comportamento da vítima. A própria lei diz. A diz. vítima contribuiu para que Exato. acontecesse. A vitimologia está no Código Penal. Então, a vítima no tribunal do júri, ela está em julgamento? Sim. A vítima está em julgamento porque o jurado vai analisar até que ponto aquela vítima provocou ou cavou sua posição de vítima. E se isso existe, isso será levado em consideração pelo jurado e pelo juiz no momento em que for, Exatamente. em caso de uma condenação, firmar uma pena para essa pessoa. Exatamente, perfeitamente. Isso lembra um caso, a gente não pode ainda, porque em razão da recenticidade e da atualidade do caso, dar maiores detalhes, mas falando assim superficialmente, os colegas alunos entenderão, os advogados também, um triângulo amoroso, em que não é uma, mata o outro e ficam e a outra. Esse fenômeno ocorre do seguinte modo: numa situação de jogo duplo, chegava para e dizia, me tira dessa situação. Chegava para o outro, eu não suporto mais E essa coisa foi crescendo, acirrando, tomando forma, tomando corpo e terminou com um bárbaro assassinato em que o autor do fato foi chamado. Aí, a residência da vítima, momentaneamente separado, mas viviam em contato direto, inclusive viajavam juntos, né? Numa hora em que não estava o filho que ele queria buscar, mas estava o outro. Então, matou o outro. E nesse jogo, não vai aparecer dentro do campo da vitimologia? Sim. Sim. Ela, se não é vítima, ela é co-vítima. Isso. Exatamente. Ela está na linha da Coautoria. coautoria. Da coautoria. Isso. Essa tese tem pleno sentido, principalmente quando nós lembramos, porque o direito penal é isso. O direito penal é um pensamento voltado justamente para uma questão que pode acontecer em qualquer situação. E ao ouvir aqui suas palavras sobre isso, ou seja, houve de uma certa forma um jogo em que se montou uma situação para que um homicídio ocorresse. Exatamente. Isso me lembra, por exemplo, em Evandro Lins e Silva, no seu livro A Defesa Tem a Palavra, o suicídio por mão alheia. Sim. Onde ele demonstra que Ângela Diniz tentava o suicídio várias vezes sem sucesso e terminou criando uma situação para que
Doca Street tirasse a vida dela, Tirasse uma a vez vida que ela não conseguia se matar. Exatamente. Um suicídio por mão alheia. Suicídio por mão É um alheia, pensamento que- mais ou menos que leva Pois é. essa sua teoria. nessa linha. Exato. Nessa Se linha. cria uma situação para que um determinado resultado aconteça. E as noites de estudo São longas. do processo à biblioteca. Como é que funciona? São longas. Adequar o caso a uma tese. Primeiro desafio. Né? Como esse que foi mostrado, é um exercício, né, que nós temos que ter constantemente. Adequar o caso. Qual a melhor tese? É a tese que vem justamente das palavras do réu. Né? Qual foi o móvel desse crime? E como isso é explicado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social e do ponto de vista criminal. E aí, chegar a essa tese, a essa conclusão. Né? Por isso, essa tese que você me traz aqui, que me mostra, né, nós percebemos tranquilamente que há uma trama. Há uma trama aí. Há uma trama. Né? Explicada justamente pela vitimologia e pela criminologia, pelas duas. Né? Igualmente, a tese defendida por Evan Lins e Silva, no caso do Doca Street, do suicídio por mão alheia. Ora, Ângela tentou se matar 3 vezes, cortou os pulsos, não conseguiu, não atingiu o objetivo, porque a empregada da casa conseguiu tirá-la da banheira. Tentou pular do prédio, não conseguiu, porque um funcionário também chegou. Tentou tomar medicamentos, não conseguiu, porque atenderam a tempo. Então só havia uma chance de se matar, fazer com que Doca tirasse sua vida. E ela o provocou até que isso acontecesse num momento fatídico. Verdade. E isso está nos autos, passou nos autos, sim. pelo crivo dos jurados, aquele júri histórico Cabo Frio. exatamente, de Cabo Frio. E embora, em outra fase, houve uma mudança de advogado, mas a tese passou. Isso. Muito bem. Eu tenho impressão, meus amigos, que, assim como eu, vocês não terminariam essa noite e a gente prolongaria madrugada dentro, ouvindo essa sinfonia de conhecimento, de experiência jurídica e de amor pelo Tribunal do Júri, impregnada na alma desse sertanejo valente, desse advogado excepcional. Mas a gente vai ter que parar agora. E eu não gostaria de encerrar, porque esse podcast penal, que pertence a Félix Araújo Neto, eu estou aqui intrometido em razão de uma viagem que ele teve que fazer. Eu prefiro que você termine, Breno. Termine, encerre, dê as palavras finais, porque todos nós ficaremos com o eco da sua voz, lembrando os seus ensinamentos, suas lições e tentando, de algum modo, trazê-lo na sua experiência para nós mesmos. Primeiro dizer que um bate-papo como esse é importantíssimo. Uma conversa como essa que nós tivemos aqui me engrandeceu demais, me deixou profundamente honrado e eu quero até aproveitar o momento para lhe fazer um convite para abrirmos juntos um curso sobre Tribunal do Júri. Acredito que a sua experiência, principalmente, vai enriquecer demais isso. E contar comigo de antemão. E é aqui que nossos alunos, os estudantes, aqueles que se interessam, e advogados também que se interessam por essa área do Tribunal do Júri, certamente sairiam de lá com vários conhecimentos e várias novas perspectivas. Então o convite já fica feito para abrirmos um curso sobre Tribunal do Júri. Que maravilha. Né? Convidar também para um novo podcast, desta vez com o nosso amigo Dudu Moraes, que será interessantíssimo, final de ano, né? E agradecer. Você quer trazer Dudu Moraes quando? No final do ano? Agora em dezembro. Agora em dezembro. Ah, ótimo. Metade do mês, mais ou menos, eu vou organizar isso com ele. Ele está em lançar um livro agora em Recife, eu vou até estar presente. E agradecer, dizer de quanto foi bom estar aqui, conversar com você, que eu sempre que converso com você, eu aprendo 70 vezes mais. Né? Então, um forte abraço, um grande abraço para nossos alunos, para aqueles que estiveram conosco até agora, e espero que nos encontremos mais vezes para esse bate-papo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Em dezembro, Dudu Moraes, neste bate-papo,
com o advogado Breno Vanderlei. Abraço a todos.